O cinema no Japão e 3 filmes para começar a compreender o cinema japonês. Olá! Sou a voz digital para o canal Orbis Pictus Art. As obras no entorno ainda não estão permitindo que eu faça os vídeos com minha voz original, me desculpe. Então, vamos lá. Muitos dos senseis, ou melhor, diretores do cinema japonês mudaram repetidamente o estilo em seus filmes. Além disso, um número significativo de diretores profissionais do ramo conseguiram trabalhar na era do cinema mudo e depois partiram com muita facilidade para o cinema falado e colorido. Uma curiosidade que descobri nas pesquisas sobre arte e cultura no geral sobre os asiáticos, neste caso, no cinema mudo japonês há uma informação importante e interessante. Enquanto Charles Chaplin em seus filmes mudos, por exemplo, criava a ambientação criando composições para serem tocadas durante a exibição dos filmes, pois era uma prática corriqueira dentro das salas de cinema essa atividade. No Japão, surgem os benshi. Quando o filme chegou ao Japão, era unicolor e sem som. Para eles foi um universo se abrindo com fotos em movimento. Uma tradução direta do termo inglês motion picture, imagem em movimento. Os asiáticos sempre tiveram, em sua história, as pessoas que narravam as imagens para um público e isso provavelmente se deu em outras regiões em torno do mundo. Na pré-história, os xamãs contavam histórias para a tribo. Os eclesiásticos, que entendiam que o povo não compreendia as formas escritas e contavam histórias através de imagens. Até os egípcios, entendiam que a imagem se transforma no conceito e no verbo. Então existiam pessoas que mostravam fotos de atividades enquanto dava várias explicações sobre o que estava acontecendo naquela imagem. Narravam a imagem. Esses indivíduos que explicaram o cinema que chegava no Japão foram apelidados de benshi. No Japão, tornou-se um estilo único de exibição com música ao vivo, além do benshi que fica ao lado da tela e explica o filme. O diretor de cinema, Masayuki Suo, recriou esse cenário para um entendimento da profissão benshi. Entende-se que a profissão dos benshis ficou estabelecida porque os japoneses tinham uma cultura de aceitar e curtir histórias através das narrativas, na contação de história. Embora um grande número de filmes japoneses, feitos antes do final da Segunda Guerra Mundial, não tenha sobrevivido sendo a maioria dos arquivos de filmes de estúdio foram destruídos durante o bombardeio dos Estados Unidos em 1945 com o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. E somado uma catástrofe natural, alguns anos antes o terremoto de 1923 também que fez suas vítimas e destruiu significativamente essa arte japonesa. Encontramos uma boa lista de diretores e alguns filmes estão disponíveis no YouTube. Para nossa sorte. Então, uma grande maioria deles foi traduzida para um formato eletrônico nos últimos anos e está disponível para qualquer pessoa interessada na história do cinema japonês. Se você quiser se aprofundar nos filmes japoneses, verá que existe uma discrepância na distribuição cronológica dos mesmos. Esse fato se relaciona tanto à circunstância como falei anteriormente quanto ao fato de que, segundo a maioria dos historiadores do cinema japonês, consideram que o apogeu da cinematografia japonesa como arte recai precisamente na década de 50 e 60 muito mais que a do início do século XX. Sendo um cinema com peculiaridades que estão muito conectadas ao seu estilo de vida. Para nós ocidentais é preciso muita paciência e perseverança se for embarcar e assistir esta fabulosa arte. Então, depois de contar essa história, vamos aos filmes. O primeiro filme é super fácil de encontrar no YouTube e é do cinema mudo, chama-se Orochi, do diretor Buntaro Futagawa de 1925. Lembrando que você poderia, nesse momento, se inscrever no canal, que tal? Muito obrigado! Este é um exemplo de filme clássico do estilo de Daijeki, que, traduzindo, são filmes-dramas de época, frequentemente ambientados durante o período Edo da história japonesa, de 1603 a 1868 sobre samurais.
O filme ganhou grande popularidade graças à encenação de cenas de batalha com a participação do ator Tsumazaburo Bando. O segundo filme, Kurute Peiji, do diretor Tenosuke Kinogasa, também do cinema mudo. Um clássico do cinema japonês, cinema de vanguarda. Tem várias características tanto do expressionismo quanto do surrealismo. O filme, ambientado em um hospital psiquiátrico, foi rodado com base na história de Yasunari Kawabata, que foi Prêmio Nobel de Literatura. Este filme entrou na história do cinema mundial como um dos melhores exemplos de cinema experimental. O terceiro de Yasujiro Shimazu. Tonari no Yaishan, filme de 1934. Um drama doméstico romântico sobre o amor estudantil, uma obra típica do realismo cotidiano da empresa Shoshiku, a chamada direção Kamata, por causa do nome da área onde o estúdio estava localizado, que ao longo dos anos se tornou modelo.
para uma grande maioria de filmes japoneses. Então é isso. Esses são 3 filmes para iniciar um entendimento sobre o cinema japonês. E outra informação que não mencionei acima, esses não foram os primeiros filmes rodados no Japão. Muito óbvio. Porém é melhor eu deixar muito claro isso. Só apresentei 3 filmes mais importantes para mim. Muito obrigado e até a próxima.